O ano era 1981 e dentro do terror dois filmes estavam fazendo muito sucesso, Halloween e Sexta-feira 13. Poucos anos antes Halloween tinha definido de vez o slasher e Sexta-feira 13 transformou o subgênero em um fenômeno cinematográfico e comercial, fazendo com que uma enxurrada de filmes fossem lançados posteriormente. E ainda em 1981, no auge do subgênero slasher, um filme muito ousado e de baixo orçamento surgiu com a proposta que anos mais tarde seria colocada em prática por filmes como Pânico e Todo Mundo em Pânico. Falarei da primeira paródia slasher, Student Bodies. Student Bodies é um filme paródia do slasher que lançou em 1981. O filme acompanha de forma cômica um assassino que está perseguindo jovens em uma universidade que se atrevem a fazer sexo. Só por essa premissa é notável que Student Bodies acerta em cheio no slasher e parodia isso de uma forma muito boa. Esse filme surgiu em uma época onde todos estavam aproveitando a fama de Halloween e Sexta-feira 13, ou seja, um tempo onde os filmes slashers não tinham muito como serem autoconscientes a ponto de zombarem dos altos estereótipos do subgênero. Não à toa isso veio ficar realmente famoso após o lançamento de Pânico, em 1996. Nessa época o slasher já estava defasado e muito fora de moda. O filme zomba do próprio subgênero, colocando um assassino conhecido apenas como o respirador, que tem uma característica única, vulgo uma respiração pesada que aparece sempre que o assassino está perto. Isso é o oposto dos assassinos silenciosos que normalmente se aproximam de suas vítimas de forma meticulosa. Aqui temos um assassino que não tem nada disso e na verdade muitos personagens notam sua presença. É algo feito para zombar propositalmente, ainda feito de uma forma totalmente besterol que beira o ridículo. Os personagens desse filme são colocados como sexualmente ativos e sempre se colocam em situações que os fazem virar alvos do assassino. Isso flerta bastante com aquela regrinha clássica dos slashers onde personagens que fazem sexo sempre morrem, pois geralmente estão vulneráveis ao assassino. É difícil ver um filme que não faça isso e principalmente nos anos 80 teve bastante. Student Bodies brinca com esse fator a ponto de deixar escancarado. Ao longo do filme os personagens vão fazer sexo em qualquer lugar apenas para serem mortos pelo assassino. Cenas de morte com muita violência gráfica são o fator X de qualquer bom slasher e já estamos carecas de saber disso. Pois bem, nesse filme isso também é zombado. Todas as cenas de morte são totalmente o oposto do convencional, pois não são nem um pouco violentas e o assassino sempre usa armas totalmente incomuns. É um padrão vermos armas brancas como facas e machados sendo usadas pelos assassinos. Aqui isso não acontece de fato. As armas são objetos inofensivos usados de forma idiotas, claramente satirizando e invertendo os papéis. Uma das coisas mais legais desse filme é que o humor dele às vezes parte para algo mais metalinguístico. O filme insere textos na tela que avisam de modo explícito que os personagens irão morrer, e em uma cena há uma quebra de quarta parede onde o assassino fala com os próprios espectadores sobre qual poderia ser sua identidade. Contribui totalmente para o filme ser autoconsciente, fazendo isso muitos anos antes de outros filmes replicarem essa fórmula, o que só prova mais ainda que para sua época, Student Bodies é simplesmente genial. Não estamos falando dos anos 2000 ou 2010, mas sim 1981. O intuito do terror normalmente é colocar medo, seja através de um suspense bem construído ou coisas mais gráficas e desconfortáveis. Student Bodies usa o medo para fazer humor e zombar dos padrões de um subgênero que na época era seguido à risca. E diferente de outros filmes do mesmo ano que se levavam realmente a sério, como Dia dos Namorados Macabro e Chamas da Morte, Student Bodies parece também uma crítica humorada à repetição dos padrões do slasher. Um assassino misterioso, jovens fazendo sexo, várias cenas de morte, etc. E esse filme também nos faz pensar que mesmo nos anos iniciais o slasher já era algo a ser satirizado, pois segue uma fórmula engessada que se repete há décadas. Student Bodies não veio para realmente repetir a fórmula, mas sim para desmontar ela e rir em cima disso. Evidentemente esse é um filme de baixo orçamento e possui um humor que nos dias de hoje pode ser visto como datado ou vergonhoso. É um humor bem pastelão e escrachado, alguns irão rir e outros irão achar ultrapassado. Particularmente, o filme me tirou ótimas risadas por ser algo tão ridículo que acaba ficando bom e eu gosto muito disso. E obviamente o humor da obra não anula o valor que ela tem e a genialidade para sua época, mesmo que isso tenha passado batido.
Em suma, o legado de Student Bodies parece que não existiu de fato, pois o filme virou apenas um clássico cult, não atingiu a notoriedade de outros títulos da mesma década, como o próprio Sexta-feira 13. Francamente, continua sendo um filme genial se a gente analisar o contexto da época de lançamento. Como eu disse, era 1981 e todos os slashers iriam seguir à risca e tentar ser um Sexta-feira 13 da vida. Student Bodies foi um filme discreto, mas muito efetivo em sua proposta. Ele andou para que todo mundo em pânico pudesse correr. Em última análise, não é uma obra-prima do cinema e se põe como uma tracheira das boas, mas uma tracheira que deveria ser reconhecida por sua ousadia na época. Student Bodies é um filme que os fãs de trash devem ver e apreciar.